capítulo de número 145, versículo de número 3. Salmos, a todos quanto puder e tiver acesso às Sagradas Escrituras, abram no livro de Salmos, capítulo de número 145, versículo de número 3. Agradeço ao meu pastor Arnaldo Tavares pela oportunidade de pregar nesta manhã, versículo de número 3. Escrito está: grande é o Senhor e muito digno para ser louvada, e a sua grandeza é inescrutável. Grande é o Senhor e muito digno para ser louvado, e a sua grandeza é inescrutável. Meus diletos ouvintes da palavra de Deus, que estão ligados neste abençoadíssimo canal AD Rio Largo, este canal que tem abençoado vidas, quero vos trazer uma mensagem da parte de Deus. E eu quero dar logo início, dando um tema a esta mensagem de Salmos, capítulo de número 145, e o versículo de número 3. A grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Em primeiro lugar, vale a pena dizer, é muito importante, que esses salmos de número 145 fora escrito pelo rei Davi. Ora, salmos significa cantar acompanhado com instrumentos de cordas. O livro de Salmos teve diversos autores que escreveram cada capítulo e cada trecho. Por exemplo, Moisés, ele escreveu uma parte do livro de Salmos. Os filhos de Coré também contribuíram para esta literatura. O rei Salomão também escreveu uma parte do livro de Salmos. Porém, todavia, entretanto, o rei Davi, ele escreveu mais hinários que os demais. Davi era o filho caçula de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Davi, sendo o caçula de Jessé, ele também era pastor de ovelhas. Davi era o 8º filho de Jessé. Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. E seu pai o pega e o coloca para tomar conta de suas ovelhas. Haja vista que Davi era o menor, haja vista que Davi era o caçula. Há uma linha de estudo que diz que Jessé escolhe Davi para ficar detrás dos gados, ficar tomando conta das ovelhas, um pouco que distante da família, um pouco que
distante da sua residência, no meio do campo, certamente para que ele ficasse um pouco afastado dos seus irmãos, haja vista que ele era o caçula, e o preconceito não é algo atual, e sim o preconceito é algo, uma problemática lá do passado. E então Davi, ele sofria preconceito por ele ser o menor da casa do seu pai, por ele ser o menor, por ele ser ruivo, o ruivozinho. E também Davi, ele era rejeitado pelos seus irmãos. É tão provável que uma certa feita, quando Davi vai levar lanches para seus irmãos, os irmãos dele começam a tirar chacota da cara de Davi, começa a rir de Davi, começa a soltar piada de Davi, e então Davi era motivo de risos, Davi era motivo de escárnios dos seus irmãos mais velhos. Certamente, para Jessé poupar Davi desse preconceito dos seus irmãos, ele distancia Davi um pouco de seus irmãos e deixa Davi tomando conta do gado, tomando conta das ovelhas, Davi no campo, Davi entre os verdes, por cima dos pedregais, afastado dos seus irmãos, para o preservar. Vai segurando aí. Muitas das vezes nós nos encontramos em momentos solitários, em noites negras, em noites escuras, porque nós estamos sendo preservados por Deus. Às vezes você não entende o trabalhar de Deus, porque você está esquecido, porque você está esquecida, porque você está afastado, porque você está afastada. Jessé afastou Davi, Jessé deixou Davi um pouco distanciado, porque Davi estava sendo preservado por Deus, para ele se levantar no tempo certo e no tempo oportuno por Deus. Segura esta palavra da parte de Deus. Davi, ele era o filho caçula de Jessé. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai, e também Davi, ele era músico. Davi, ele, por que não dizer, Davi, ele era um instrumento na mão de Deus. Aonde Davi chegava, Deus abençoava. Aonde Davi colocava a planta dos seus pés, Deus fazia Davi prosperar. Como pastor, Davi, ele foi um excelente pastor, e ele não deixava uma ovelha só de seu pai, o Jessé, se desgarrar. E quando uma ovelha, por ironia do destino, se desgarrava, Davi pegava o seu alforje, pegava a sua funda, colocava ali os seus seixinhos, ele selecionava a pedra e ia ali resgatar as ovelhas de seu pai, e nenhuma sequer perdia, porque
todas aquelas que se desgarravam, o pastor Davi ia atrás das ovelhas. Muitas das vezes a ovelha estava ensanguentada, estava ferida. Davi pegava, colocava óleo em suas feridas, estancava o sangue, colocava em seus ombros e levava até o aprisco, porque Davi era pastor de ovelha e por amor. Davi, ele era um homem próspero, porque como filho de Jessé, Deus abençoou. Ele, como pastor de ovelha, Deus fez Davi prosperar. E além disso tudo, Davi, ele era músico. Davi, ele era músico, e Davi, ele fundou uma orquestra com 4.000 músicos, com 4.000 levitas. Pense na banda, na orquestra, a qual Davi fundara, a qual Davi erguera, a qual Davi levantara, uma orquestra com 4.000 componentes para adorar o Senhor e bendizer a Deus na beleza da sua santidade. Davi, ele era um menino talentoso, porque ele era músico, ele era maestro da banda, da orquestra, ele foi o fundador, foi ele que levantou a banda. E além de tudo isso, a Bíblia diz, no livro de Crônicas, que além dele levantar, fundar a orquestra, selecionar os 4.000 levitas, ele também inventava, ele fabricou instrumento, e ele passava as notas, passava os acordes musicais, passava a melodia, passava o compasso, fabricava os instrumentos, ensinava a tocar os instrumentos da sua fabricação e colocava a banda para entoar. Davi cantava com a congregação de Israel. Os 4.000 levitas tocavam aqueles instrumentos. A glória descia, glória subia. A glória subia e o fogo descia, e a congregação era cheia, cheia, cheia da presença de Deus. Não existe nada melhor que um crente cheio da presença de Deus. Não existe nada melhor que um obreiro cheio da presença de Deus. Não importa a idade, não existe nada melhor que um irmãozinho, que um velhinho cheio da presença de Deus. Não existe nada melhor que uma mocidade cheia da presença de Deus. Não existe nada bonito, eu não acho nada mais bonito quando eu vejo uma criança cheia, 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 cheia da presença de Deus. Davi, ele era músico da orquestra a qual ele havia fundado. Davi, ele era um menino talentoso na casa de Deus. E para fechar, quem era Davi? Davi, ele era rei. Ele era um rei da nação de Israel, a qual governara durante 40 anos. Davi era rei. Ele andava com trajes reais, anel de ouro, coroa de ouro, roupas bonitas. Mas Davi, ele era humilde.
Existe a tradição judaica que ela incrementa essa mensagem falando a respeito do rei Davi. A tradição judaica diz que Davi, já velho, mesmo ele sendo rei, o cajado que ele carregava durante o tempo que ele era pastor de ovelha, Davi estava sentado no seu palácio e no seu trono de ouro, e ao lado do trono de ouro estava o cajado que outrora atrás ele havia apacentado as ovelhas de seu pai Jessé, o Efrateu de Judá. Qual o significado daquela vara ao lado do seu trono? Era que se alguma vez Davi, como homem, se engrandecesse, se ensoberbecesse, quando ele pensava em se engrandecer, olhava para o seu anel de ouro, os seus trajes reais, o seu trono de ouro, a sua coroa de ouro, e quando ele pensava em se engrandecer, ele olhava de lado e via o cajado e se lembrava das promessas, e que foi Deus que havia tirado ele de lá entre as ovelhas. Aí era quando ele dizia: eu não sou nada, eu não sou nada, grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus. O tema da mensagem: a grandeza de Deus, baseada em Salmos 145, de versículo 3. A grandeza de Deus. Davi louvava com a congregação, os levitas tocavam, glória subia e fogo descia. Não existe nada melhor na vida de um irmão, de uma pessoa, é ele sentir este fogo. Na escola dominical passada, um certo cooperador obreiro, ele me procurou e disse: irmão Luciano, eu não entendo. Todas as vezes que eu vou louvar a Deus, que eu estou no departamento e que sinto a hino, eu sinto uma alegria tão grande e eu começo a chorar, 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 e eu não sei explicar o que é isso. Aí eu disse: é a presença, é a presença, é a presença de Deus, é o fogo de Deus no teu ministério, é o fogo de Deus na tua vida, é a presença de Deus, é a Shekinah, a glória de Deus revelada no seio da igreja. Não existe nada melhor que a presença de Deus em nossas vidas. A posição social não importa. O que você ganha não importa. O seu cargo na igreja não importa. O que importa é você ter fogo espiritual, você sentir a Shekinah, a presença de Deus em sua vida. Quando chega na época de Salomão, Salomão coloca Asaf para reger aquela orquestra que seu pai Davi havia fundado, segundo a Crônicas capítulo 6 e capítulo 7. E quando Salomão dá ordem, Asaf coloca a banda para tocar. Asaf, 1, 2, 3, já! Cada um, quando começa a tocar o seu instrumento, a Bíblia diz que a Shekinah de Deus visita o templo, visita ali o tabernáculo, e a glória de Deus desce. Os sacerdotes, eles não conseguem mais ministrar, e a Bíblia diz que eles caem prostrados com o rosto em terra, porque não aguentam e não suportam a presença, a Shekinah, a glória revelada de Deus. Ao ponto de Salomão dizer: Senhor, capítulo 7, se o teu povo, que se chama pelo teu nome, ainda que eles pequem, ainda que eles falhem,
ainda que eles se desviam dos teus caminhos, dos teus preceitos, dos teus estatutos, mas aonde quer que esteja o teu povo, se pelo menos ele erguer as mãos para o tabernáculo, para o templo, ainda que eles estejam distantes, espalhados pelo globo terra, mas se ele se inclinar, estender as mãos para o teu santo templo, Senhor, perdoa os seus pecados e ouve tu dos céus, ó Deus. Aí Deus diz: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, orar, me buscar e se desviar dos seus maus caminhos e entrar nos meus caminhos, eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra ferida, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Assim está escrito, assim se fará, diz o Senhor. Deus respondeu com a sua Shekinah, com o seu fogo, com a sua presença revelada. Davi, ele era músico. Além dele dominar a parte musical, além dele dominar a partitura que guia o músico em cada refrão, em cada parte musical, a Bíblia diz que Davi, ele era adorador. Davi, ele sabia louvar. Louvar é diferente. O significado da palavra louvar, salmo quer dizer cantar acompanhado com instrumento de corda. Era o que Davi fazia com a sua lira, com a sua harpa. E ele louvava a Deus. Louvar não só quer dizer cantar. Louvar significa elogiar. Davi, ele elogiava a Deus através do seu canto. Porque nós vemos por aí músicas ou supostos hinos que massagiam o ego do homem. Hinos que adora o homem, que adora o eu, o egocêntrico. Mas o verdadeiro hino é aquele que louva a Deus, é aquele que adora a Deus, é aquele que enaltece a Deus, é aquele hino que no versículo 1 ele diz: eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, e bendirei o teu nome para sempre. Olha a diferença do louvor como que é. O louvor, ele não enaltece o homem de jeito nenhum. O louvor, ele não levanta o eu do homem de jeito nenhum. O louvor, ele exulta, enaltece a Deus. Ao versículo 2, a cada dia te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Ao versículo 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza inescrutável. A grandeza de Deus, meus irmãos, muitas das vezes nós, eu e você, não temos a dimensão, nós não conseguimos imaginar a grandeza do nosso Deus que nós servirmos, irmãos.
Você é a menina dos olhos de Deus. E nós servimos a um Deus grande. E a grandeza de Deus é inescrutável. Inescrutável significa insondável. Inescrutável significa ilimitado. Inescrutável quer dizer o quê? Que a grandeza de Deus não dá para ser estudada. Deus não é menino. Deus não é objeto. Deus, ele não é experimentado por mãos humanas. Não se pega a Deus para se colocar no laboratório para provar que Deus existe, porque Deus não depende disso. Deus, ele não cabe dentro de um laboratório. A grandeza de Deus é inescrutável, ou seja, a grandeza de Deus não dá para pegar, colocar dentro de um laboratório e ser estudada. Por quê? Porque é insondável, é ilimitável. Deus, ele tem a sua grandeza. E para eu não estourar o horário, o tema de hoje é a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Meu caro amigo evangelista Marinho, falando sobre a grandeza de Deus para concluir essa mensagem. O pai estava dentro de casa, como eu e você temos criança dentro de casa. A criança corre e diz: papai, 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 me responda uma pergunta. Aí o pai diz: pois não, meu filho, faz a pergunta para eu te responder. Eu quero saber, papai, qual é a grandeza de Deus. Eu quero saber o tamanho do Deus que nós servimos. O pai ficou estupefato. O pai ficou admirado pela pergunta do menino. O papai disse: mas que pergunta? O menino quer saber a grandeza de Deus, quer saber o tamanho do Deus que a gente serve. E agora, qual é a resposta que eu vou dar a esse moleque? Pai coloca a mão na cabeça, pensa, coça, coloca a mão no queixo, e o pai escuta o barulho do motor do avião. Aí o pai olha para cima e vê o avião. Aí vem logo a resposta, a pergunta e a resposta na cabeça do pai. Aí o pai responde com uma pergunta e diz: filho, você quer saber a grandeza, o tamanho do nosso Deus? Aí o filho diz: quero, pai, pulando quero, eu quero saber a resposta. Aí o pai diz: tá vendo aquele avião que está passando lá? Por trás da nuvem. Estou vendo, pai. Qual é o tamanho daquele avião? Aí a criança disse: papai, aquele avião é tão pequeno que eu quase não estou enxergando. Aí o pai pega o menino, coloca dentro do carro, vai até o aeroporto. Quando chega até o aeroporto, ele pede licença ali, chega perto de um avião, se aproxima e diz: filho, e agora? Qual é o tamanho do avião? Porque lá na rua, você viu o avião pequeno lá por trás das nuvens. E agora, você pertinho. Qual é o tamanho do avião? Aí ele disse: papai, eu estou estupefato. Eu estou admirado. O avião tem um tamanho colossal. Eu nunca tinha visto um avião de perto, papai. O avião é grande demais. Qual é o tamanho do teu Deus? Depende da distância que você estiver de Deus.
Se você estiver longe de Deus, você vai ter um Deus pequeno, um Deus que não responde, um Deus que não fala, um Deus que não ouve, um Deus que não sabe, um Deus que é poderoso, um Deus que não faz. Se você estiver distante, você vai ter um Deus pequeno. Agora, a partir desta mensagem, que você começar a se aproximar de Deus, igual o menino se aproximou daquele avião, aí você vai reconhecer o real tamanho da grandeza de Deus. Agora, quando você se aproxima de Deus, você, a partir de hoje, você vai começar a orar diferente para a coisa dar certo. Olha, veja só, você orava dizendo: Deus, o meu problema é grande, a minha dificuldade é grande, a minha enfermidade é grande, o meu desemprego é grande, a doença é grande. A partir de hoje a oração vai ser diferente. Doença, grande é o meu Deus. Porta fechada, desemprego, grande é o meu Deus. Dificuldade, grande é o meu Deus. Problema, grande é o meu Deus. Adversidade da vida, grande é o meu Deus. Enfermidade, doença, dores, grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus. E a partir de agora você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O que é pregador, que Deus vai fazer na minha vida. Milagre, milagre, milagre e milagre. Porque grande é o Deus que nós servimos. E o salmista disse: grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. Grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Mas pregador, o ano de 2023 passou e as promessas não se cumpriram. Não se preocupa, filha, não se preocupa, filho, porque o ano de 2023 está intacto na agenda de Deus. Deus, Ele vai fazer cumprir. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de promessa, Ele é um Deus grande. Quanto mais você se afastar de Deus, você vai ver um Deus pequeno. Agora, quanto mais você se aproximar de Deus, você vai ver um Deus grande. Um Deus imensurável, um Deus majestoso, um Deus adorável. Deus é grande na tua vida. Deus, Ele vai fazer na tua vida, porque Deus, Ele é um Deus grande. Talvez tudo pareça estar perdido. Ah, Jeová, mas nesta manhã, emana sobre Deus, Ele é grande na tua vida. Nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Deus é grande, Ele é grande, Ele é grande. E aguarde o milagre da parte de Deus. Nós iremos orar. Tem alguém que já aceitou a Jesus? Me ajuda aí, Kennedy. Alguém já aceitou a Jesus? Teve uma vida mais cedo. Uma vida aceitou a Jesus logo mais cedo.